Olá, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo do canal Ucrania, e aqui quem fala é o P2, o Ângelo Antônio de Aguiar. E hoje esse vídeo aqui vai ser sobre teorias de diferentes povos que chegaram na América antes de Colombo. Pode ser que seja um pouco desnecessário fazer um vídeo agora em 2020 explicando por que os europeus eles não teriam sido os primeiros a chegar, né, a descobrir então o continente americano ou mesmo o Brasil. Eu acredito que já seja senso comum, né, que seja uma coisa amplamente, não só amplamente aceita, né, pela academia, porque isso já é, mas aceita pelo senso comum de que o fato dos europeus atribuírem a si, né, a descoberta da América durante muito tempo foi mais por uma questão etnocêntrica, de se compreender então como povos que, enfim, que estavam explorando o mundo, que estavam levando as luzes, etc. Esse vídeo, na verdade, ele trata de explicar um pouco, só comentar rapidinho, a proposta é ser mais curta mesmo, de como eles não foram os primeiros a chegar no continente americano, e comentar também outras teorias, né, que tem por aí, mostrando como outros povos podem ter chegado antes mesmo deles. Bom, vamos começar então falando da primeira leva, né, de seres humanos, de Homo sapiens, como o Yuval Noah Harari gosta de comentar no livro dele, né? De como os primeiros seres humanos chegaram então no continente americano. Isso teria acontecido mais ou menos cerca de 16 e 14 mil anos atrás, pela América do Norte, né? Onde tem aquele estreito, conhecido Estreito de Bering, que aproxima o Alasca da Sibéria, né? Lá da Ásia. Há esses milhares de anos atrás, né, cerca de 16 e 14 mil anos atrás, o mundo ele vivia uma era do gelo, né? E o nível dos oceanos ele estava mais baixo, ou seja, tinha mais água congelada, né? Se hoje a gente tem um aquecimento global em que o nível dos oceanos aumenta pelo derretimento das calotas polares, naquele período então o nível do mar estava mais baixo, o que fazia com que existisse uma passagem de terra, né? Que é a principal teoria que se acredita até hoje, que foi utilizado então pelos primeiros humanos lá da Sibéria, para passar lá da Sibéria então para o continente americano. De onde que vem a crença nessa teoria, né? Vem primeiro pela idade dos vestígios encontrados, né? Os vestígios mais antigos então da América estariam lá, naquela região, e também por uma questão geográfica. Essa é a única teoria? Não, mas pelo que se sabe é mais bem aceita hoje em dia. Existem outras explicações que dizem que eles podem até ter vindo pela América do Norte, mas por um caminho diferente. E existe também, né, uma teoria de que teria sido uma ocupação malaio-polinésia, que ela teria sido por mais de uma leva, além da vinda dos povos pelo fluxo da América do Norte, também por migrações, né, ali pelo Pacífico, mais ao sul. O fóssil da Luzia, né, aquele crânio encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, né, ela, por muito tempo, ela foi usada como uma prova, né, um vestígio, então para reforçar essa possibilidade. Porém, recentemente, foram feitos alguns estudos genéticos, né, com esqueletos encontrados então há muito tempo aqui na América do Sul, apontando que na verdade eles têm uma semelhança então com levas que vieram do norte. E também foi feita uma nova reconstrução do rosto da Luzia, né, em que aquelas características, aqueles aspectos que aproximavam ela dos povos da Oceania, né, foi modificado e chegou no resultado mais próximo então dos povos então que vinham então lá da América do Norte. Esse estudo então gerou um artigo que foi publicado na revista Cell e conta então também com a participação, foi um estudo feito por diversas universidades, né, de diferentes locais do mundo, mas também do Brasil, né? E tem um pesquisador brasileiro também que deu entrevistas aí, que foi o André Strauss, né? Desse antropólogo que transforma então, né, o conhecimento que nós temos sobre os povos que vieram e ocuparam a América. No livro Sapiens, do historiador israelense Yuval Noah Harari, ele explica, né, ainda na primeira parte do livro, como se deu a ocupação humana, né, em diferentes partes do mundo, e ele comenta que na América essa ocupação ela teria se dado de uma maneira muito rápida, né, em relação, se nós compararmos, né,
em relação às outras partes então do planeta. Desde que o ser humano chegou então lá na América do Norte, foi mais de uma leva na verdade, né? Mas desde que ele chegou lá, na leva mais antiga, ele rapidamente então foi se espalhando pelo continente. Isso explicaria também por que nós temos povos, então nós temos esqueletos, né, fósseis tão antigos em regiões como da América do Sul. A ocupação do continente americano também, ela promoveu, né, a diversidade, então, o surgimento de diferentes povos, de diferentes culturas e diferentes histórias. A gente vai ver o surgimento, por exemplo, de impérios, como o caso dos astecas, né, ou das cidades-estado maias, do Império Inca aqui na América do Sul, né, no Peru, e vão existir grupos menores, nações menores, né, que vão ocupar então o litoral brasileiro, né, que vão ocupar os Estados Unidos, os desertos dos Estados Unidos, e por aí vai. A diversidade de povos que a gente vai ter vai ser imensa, e com isso também a variedade linguística, variedade cultural, etc. Então, assim, além da gente dizer que os europeus eles não poderiam ter descoberto essa região porque já haveriam grupos indígenas aqui, nós também não podemos entender esse indígena como um elemento comum, como se fosse algo homogêneo e um sujeito atemporal, né? Que foi sempre o mesmo até que Colombo chegou aqui. Não, na verdade, então a gente tem histórias, a gente vai ter transformações. Vamos pensar nos maias. Os maias, por exemplo, quando os europeus estavam chegando aqui, eles já estavam em declínio, aquela civilização. Então a gente tem diferentes sujeitos, diferentes religiões, diferentes crenças, diferentes troncos linguísticos, e a gente também vai ter diferentes histórias, diferentes transformações. Estima-se que quando Colombo chegou aqui na América, em 1492, existia já na América do Norte cerca de 8 milhões de indígenas e no continente como um todo 50 milhões. Ou seja, é bastante gente para ser ignorado, né? Então o entendimento que a gente pode ter é de que a crença nas descobertas tratava mais de um aspecto etnocêntrico, e dizia mais sobre os europeus do que realmente sobre o resto do mundo. Agora, uma outra teoria, que talvez alguns conheçam, outros não, é a da chegada dos vikings, então, aqui na América. Na verdade, essa narrativa, né, ela já é defendida há bastante tempo, mas na década de 60, né, ela foi fortalecida com algumas descobertas arqueológicas, né, como, por exemplo, materiais metálicos, né, um alfinete de bronze, e casas, né, que os próprios vikings, né, teriam construído, que se assemelham muito, então, às construções que eles faziam, então, lá na Europa. Eles teriam chegado, então, na região de Terra Nova, no Canadá, por volta do ano 1000 depois de Cristo, né? E teriam sido liderados, então, por um viking chamado Leif Erikson. Tá aqui o nome, porque não sei se eu estou pronunciando certo, então, todos os nomes que eu mais diferentes que eu vou pronunciar aqui, vai ter aqui escrito para facilitar, então, vocês. A menção a uma terra chamada Vinlândia, onde os vikings teriam chegado, ela aparece numa espécie de documento nórdico chamado As Sagas Nórdicas. E comenta então dessas viagens onde o Leif Erikson teria chegado com seu bando, né, nesse lugar em que haveriam então umas uvas silvestres. Além das casas, né, do vestígio de materiais de metal, né, um alfinete lá de bronze, também teriam sido encontrados, né, objetos de madeira trabalhados com partes de metal, né, e também pinheiro europeu. Duas pessoas, né, elas merecem então ser destacadas, né, no reforço dessa teoria, que são o Helge Ingstad e a sua esposa Anne Ingstad, que em 1960 teriam feito essa viagem ao Canadá para ver se encontravam então, né, a tal da Vinlândia, presente então nas sagas nórdicas. Hoje essa teoria já é mais aceita assim, por profissionais, né? Acredito que muito em parte por conta dessas descobertas lá da década de 60, e aquela região ela virou um sítio arqueológico, né? Protegido então por instituições como a própria Unesco. Agora, uma outra teoria mais desconhecida, eu vou confessar que até para mim, e que também por ser mais recente, né, ela ainda não está tão bem aceita assim, né, é de que os chineses teriam chegado antes de Colombo, né, na América. Isso mesmo, os chineses. Eles teriam chegado por volta de 1429, né, no mesmo século que Colombo, né, porém cerca de 70 anos antes. E essa chegada teria ocorrido, né,
na costa oeste dos Estados Unidos, lá na Califórnia. Quem estaria por trás dessas viagens seria, né, o almirante Zheng He, um eunuco muçulmano, né, a serviço então do imperador chinês durante a dinastia Ming. Zheng He ele ainda é reconhecido por chegar em outras partes do mundo, como por exemplo em Madagascar, no Oriente Médio, né, e empreender viagens muito longas, né, que mereceriam então reconhecimento. O principal nome por trás dessa teoria não é um historiador, né, mas é um oficial reformado então da Marinha Britânica, que é o Gavin Menzies. Ele faleceu esse ano, né, em abril desse ano, recentemente, e ele foi o autor do livro 1421, o ano então em que os chineses teriam descoberto o mundo. Bom, ele não é da área, né, ele não tem uma formação na área, e também ele está tentando promover uma teoria, né, que contestaria teria uma contestação, um impacto muito grande então na historiografia. E isso talvez explique então um pouco da resistência que se tem com ele. Eu vou confessar, eu não li o livro dele, né? Eu também não estou apostando nessa teoria, só estou comentando que ela existe, né? Mas fica aí para a gente pensar. Um reforço que essa teoria teria recebido trata-se de um mapa, né? Comprado então por um advogado e colecionador chinês, que data, né, a sua origem, a sua produção do século XVIII, mas ele seria uma cópia de um mapa mais antigo, lá do século XV, que daí mostraria então o continente americano, né, teria algumas modificações e imprecisões. Eu não gosto de fazer apostas, né, eu precisaria me inteirar mais até para, enfim, defender ou criticar mais essa teoria, mas o fato é que ela aparece em alguns livros de outros historiadores, como o do próprio Sapiens, do Harari, né, que é um dos best-sellers aí que tem, e outro livro chamado Uma Breve História dos Estados Unidos, do James West Davidson. Se você conhece algo mais sobre essa teoria, por favor comente aqui embaixo, né, também vou deixar todos os links que eu consultei na descrição. Se você é daqueles que aposta, que critica ela ou que é contra, enfim. Comente aqui embaixo e também, por favor, divulgue alguma bibliografia, porque realmente achei bem escasso, né, o conteúdo sobre isso. O fato é que ela existiu, né, ela tem adeptos, mas ela ainda não é tão aceita como, por exemplo, a dos vikings, né, que tem, enfim, teriam mais vestígios materiais aí para comprovar. Ainda existe uma outra teoria, né, que ela tem menos produção bibliográfica ainda, pelo visto, de que os portugueses teriam chegado antes mesmo de Colombo, né, 19 anos antes de Colombo, também no Canadá. Esse outro descobridor teria sido João Vaz da Corte Real. E como eu disse, ele teria chegado 19 anos antes, né, de Colombo. Os principais defensores então dessa teoria que eu tinha visto eram um museu, né, português no Canadá, ou seja, um museu luso-canadense, né, então que queria confirmar, né, essa teoria, essa explicação. Bom, como eu disse, dessas que eu comentei aqui hoje, ela é que menos ainda tem, né, comprovações ou que argumentos então ao seu favor. Bom, os europeus então eles realmente não descobriram a América, mesmo que essas outras últimas duas teorias aí elas caiam por terra. Se a gente pode atribuir algum mérito então para os europeus que chegaram no período das expedições ultramarinas, talvez seja então o da dizimação da hecatombe indígena e da colonização, né? Espero que tenham gostado do vídeo e nos acompanhem então nas redes sociais, né? Nos apoiem através da nossa campanha financeira, né, do Apoia-se. O link vai estar então também na descrição. E é isso aí, comentem se vocês não gostaram de alguma coisa, se vocês gostaram do vídeo, sugestões para novos temas de vídeo e por aí vai. Nos vemos no próximo.